que ajuda de verdade a mudar a vida de um paciente? Eu vou falar aqui de um tema que é muito importante para muita gente. Talvez não seja muita pretensão, mas eu prometo para vocês que no final do vídeo vai ajudar muita gente. É ambicioso. Nesses 10 minutos vocês vão ver que realmente pode mudar a vida de vocês, principalmente pessoas que têm problema na coluna. Dor nas costas, lombalgia. Vamos falar desse tema que pega muita gente, mas lógico, eu posso levar para muitos lados, eu vou tentar levar para uma abordagem mais prática. Sempre lembrando, é importantíssimo vocês fazerem a avaliação médica. Isso aqui não substitui uma consulta. Mas, na minha missão de combater desinformação e levar informação, eu vou trazer um pouquinho da minha visão sobre como deveria ser abordado, na maioria dos casos, um problema nas costas. Para falar disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Sugino, eu sou cirurgião de coluna do Einstein. Sou professor e coordenador no Einstein da pós-graduação de endoscopia de coluna, que é cirurgia por vídeo. Eu também coordeno os estágios internacionais do Einstein para cirurgia de coluna, né, cirurgia de vídeo. Sou médico da seleção brasileira de judô. E eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha visão sobre lombalgia. Vou dividir isso em algumas partes, começando pelas causas. Basicamente as causas são muitas, tá, pessoal? Se a gente for falar de causa, fazer um vídeo para cada uma delas, não vai ajudar muita gente porque tem causas que são raras, são incomuns. Eu vou falar de uma forma bem grosseira e bem geral. Eu gosto de dividir o seguinte, tem muita gente que gosta de dividir pelo diagnóstico, né? Por exemplo, hérnia de disco, fala do número de hérnias, só que assim, na prática, não ajuda muito. O que ajuda de verdade? O que pode mudar a vida de um paciente? É saber se essa é uma dor de nervo, se é uma dor de estrutura, ou se é uma dor que ela não é física, vamos lá, outro tipo de dor, ponto. Isso muda totalmente o caminho. Por quê? A dor que ela é de estrutura, ela vai por uma trilha. A dor de nervo, ela vai para outra. E a dor não física, ela vai para outra. São caminhos totalmente diferentes. Ok? Isso é o mais importante. E como é que eu sei? O que é a dor de nervo? O clássico, tá? Tem casos que são exceções, mas o clássico é uma dor que vai para o braço, desce até a mão, uma dor no glúteo que vai para a perna, e a gente tem alguns casos que ela não vai para lugar nenhum, mas ela fica concentrada aqui na escápula, como no caso da cervical, ou no glúteo mesmo. Muita gente tratando às vezes como tendinite glútea, fica fazendo terapia de onda de choque e não melhora. Nesses casos é bom considerar assim a coluna como causa de dor. Então, basicamente esses são os tipos de dor básico. Segundo, quando a gente fala de dor nas costas também, é importante a gente entender quais são os fatores que atrapalham a vida dessa pessoa. E basicamente o primeiro deles que a gente tem que identificar é assim, risco. Se existe risco ou perigo. Mas risco do quê? Né? Porque o risco ele pode ser alto, mas a consequência ser baixa. Vou dar um exemplo. Eu tenho o risco de ter dor muito alto. Qual que é a consequência? Nenhuma, às vezes o paciente está acostumado. Então o risco às vezes é alto, mas a consequência é baixa. Agora, um risco baixo de ficar sem movimento nos braços, por mais que isso seja raro, a consequência é trágica. Então a gente tem que aprender a identificar primeiro qual que é o risco daquilo. Identificado o risco, a gente tem que entender o que a gente tem de tratamento também de coluna. E eu vou simplificar também, de grosso modo. A gente tem 3 categorias: conservador, bloqueios e infiltrações e cirurgias. Ponto. Tá? Tudo que você fala, mas tem remédio está no conservador. Fisioterapia está no conservador. Bloqueio e infiltração, capítulo à parte, né? Tem vários jeitos de fazer, por isso que tem resultados muito diferentes, mas via de regra, bloqueio e infiltração, ele serve para ajudar na reabilitação, ajudar o fisioterapeuta ou a pessoa que está fazendo, né, o seu tratamento ali a proteger o resultado. Raciocínio é o seguinte: se eu crio uma oportunidade de melhora, se eu melhoro a dor e eu não protejo, eu perco a oportunidade. Se eu crio uma oportunidade e eu não entro, eu perdi. Pensa na bolsa de valores. Eu fiz um investimento, eu ganhei. Se eu não proteger e eu perder, não teve sentido aquilo. Então é o mesmo raciocínio. Bloqueio e infiltração, na minha visão, ela serve para proteger, né? Ela serve para ajudar o fisioterapeuta no tratamento. E aí a gente tem as cirurgias, que elas são basicamente as cirurgias que a gente já falou, né? Outros vídeos. Mas só resumindo, com parafuso, sem parafuso. Técnicas sem parafuso, como a que eu mais gosto, que é a cirurgia por vídeo, que é onde eu tenho os meus melhores resultados, ela serve para problema de nervo. Sabe aquela cirurgia de recuperação rápida, que o pessoal fala que em poucos dias você já está na academia e tudo? É isso. A cirurgia por vídeo, ela serve para problemas de nervo, não para estrutura. Ela não é boa para estrutura. Por isso que eu falei, essas três vertentes,
ela serve muito para direcionar até o tipo de tratamento. Então, quando a gente fala de cirurgia, a cirurgia por vídeo, ela é muito boa para quando é dor no glúteo que vai para a perna, uma dor no glúteo pura, uma dor na escápula que vai para o braço. Ali a gente considera. Quando é estrutura, seja escoliose, né, que é um problema de estrutura, seja dor nas costas pura, aí a gente tem que falar de artrodese, porque é o melhor. E aqui a gente sempre vai falar do melhor. E quando é não físico, de verdade, cirurgia, na minha opinião, não deveria nem entrar. Muito menos bloqueio. Eu não acho que bloqueio também seja a solução. Por que isso, Sugino? Polêmico também, mas na minha visão, se eu tenho um problema, vamos imaginar, em vez de dor, vou chamar de incêndio. Eu tenho um incêndio, eu fico ligando o ar-condicionado, eu acho que não vai resolver. É claro que existem situações que o problema não vai ser resolvido. E às vezes a gente tem que ligar o ar-condicionado um pouquinho ou abaixar a temperatura para conseguir trabalhar aqui também. Mas você ficar só ligando o ar-condicionado e achar que aquela é a solução, não serve. E eu vou tentar aqui trazer um cenário onde eu espero que proteja muita gente, que é basicamente quando a gente fala daqueles eletrodos de dor. Tá? Tem muita gente que tem uma hernia de disco, nem tentou tratar direito, não tentou fazer uma cirurgia, não tentou corrigir o problema, e as pessoas logo falam de colocar um eletrodo ali, sabe? Logo de cara. Pessoal, eu nem tentei resolver o problema. Tô com um incêndio ali. Eu vou ficar ligando o ar-condicionado e essa é a solução melhor que tem no mundo? Resolve o problema. Tenta resolver o problema primeiro. Isso está acontecendo e a gente tem que combater a desinformação. Não estou falando do profissional, mas esse tipo de informação eu não gosto. Porque eu não concordo e eu acho muito difícil eu concordar no futuro. Por isso que eu estou trazendo aqui, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema. Voltando à conversa, então a gente falou aqui, né, do tipo de problema, nervo, estrutura e não físico. A gente falou aqui dos riscos, a gente falou dos tratamentos. É só isso que a gente tem que ver? Não. Antigamente eu cometia um erro, não um erro vou dizer, mas eu aprimorei a forma como eu converso com o paciente, por quê? Eu costumava perguntar no tipo de dor, por exemplo, uma dor no glúteo que vai para a perna. Eu tentava dar uma nota de 0 a 10. Só que eu sou uma pessoa muito de resultado e muito da prática. Então eu percebia que na prática isso não mudava em nada o meu raciocínio, isso não mudava em nada a forma como eu diagnosticava ou impactava a vida daquele paciente. Por quê? Tem pessoas que têm dor 9, por exemplo, deu uma dor de 0 a 10, dei 9. Tem pessoas que fazem tudo e não deixam de fazer nada, dor 9, tá? E tem gente que tem dor 4, que parece que já se entregou, não consegue fazer mais nada. Então a dor não diz muito na prática o que acontece. Então eu comecei a perguntar o quê? Qual que é o impacto da dor na sua vida? E a gente tem uma pessoa que perde qualidade de vida, tem pessoa que perde liberdade, aqui tem um corte, tá? Até a liberdade é um ponto, eu tenho pessoas que perdem dignidade, eu tenho pessoas que são torturadas pela dor. Vamos pegar um exemplo, eu gosto muito de comparações. Então imagina na nossa lei, né? Na lei, né? Nosso sistema legal. A lei, ela permite que a gente, aqui no Brasil, que a gente tire a liberdade por um tempo. O que é isso? Prisão. E o que a lei deveria garantir? Dignidade para essa pessoa. E o que é crime? Tortura. Nesse mesmo raciocínio, se a gente pensar que eu tenho, então, uma dor que ela é torturante, eu preciso resgatar essa pessoa. Se eu pensar que a dor está tirando dignidade, eu tenho que ir lá e ser mais incisivo no tratamento. Se essa é uma dor que está, por exemplo, tirando a liberdade dessa pessoa, eu preciso entender que liberdade que é essa. Assim como no processo legal, por quanto tempo, o que já tentou, quais foram as medidas que a gente tomou, enfim. Liberdade já é uma discussão. Eu preciso ser mais agressivo no tratamento na pessoa a partir da perda de dignidade. E aqui entram discussões mais filosóficas que a gente entra como o que é dignidade de uma pessoa? Às vezes uma pessoa perder uma liberdade de dependência já tira a dignidade dela, ela não precisa estar em um estado deplorável. Ou o que é liberdade importante? Imagina um atleta de seleção brasileira não conseguir disputar a Olimpíada. Para cada pessoa isso tem uma fórmula, mas isso tem um impacto muito maior. É só isso? Também não, a gente considera o tempo, porque normalmente as dores elas melhoram entre 3 e 6 meses, é onde está o maior potencial de melhora disso, tá? Eu tenho que entender qual que é o grau de paciência dessa pessoa, porque às vezes eu preciso da paciência para ela conseguir passar pelo tratamento, às vezes sobreviver por um tempo, né, no tratamento ali, né, passar ali com uma condição mínima de dor, que ela se sinta confortável, e também o que ela já tentou de tratamento. Tendo isso em mãos, e é lógico, depende da forma como a gente pergunta também, aí sim a gente consegue entender o que na prática faz diferença para essa pessoa, tá? Cirurgia, ela entra nas conversas mais avançadas. E eu vou contar uma novidade que você já sabe, porque isso, para quem chegou nesse vídeo, provavelmente já ouviu isso, ouviu falar, e se não ouviu, isso é muito importante.
90% vai melhorar. 90% das vezes, quando a gente tem problemas de coluna, eles melhoram, tá? Ou seja, a maioria melhora. E aí eu vou fazer um corte. Cirurgia não é inimiga. A cirurgia, ela entra nesses 10% que não melhoram. Ela não é algo a ser evitado. Eu gosto de falar que, falando do melhor, que cirurgia, às vezes, ela tem um poder maior que os outros tratamentos. Mas não porque ela tem um poder maior, a gente vai chegar também usando esse poder a todo momento. A gente tem que começar sempre dentro do razoável e dentro do possível, porque quando tem risco, às vezes a gente tem que começar com cirurgia, dentro de um possível, começar num tratamento mais tranquilo, mas sempre ouvindo o paciente, porque cada paciente ele tem uma resposta. Muito difícil eu falar também que você precisa operar. Quando precisa, quando tem risco. Tá? Normalmente eu gosto de falar que existe sim uma recomendação de cirurgia. Quando eu não concordo de cirurgia, eu também falo. Agora, o mais importante disso tudo é entender o que é o melhor para aquele paciente e cada um tem seu tempo. Não é porque você se beneficiaria de uma cirurgia que você precisa ir. E a maturidade do consultório é poder falar sobre tudo. É um direito seu como paciente, né, como pessoa, saber o que tem de tratamento. Mas também é uma escolha você fazer o tratamento ou não fazer o tratamento. E, de novo, muito importante, nada disso que eu falei aqui substitui uma avaliação. Tem muita coisa, isso aqui é um resumo grosseiro, que pode ajudar muita gente, mas isso não substitui uma consulta. Procure atendimento, procure seu médico, converse com ele. A gente tem muitos bons profissionais no Brasil, nossa medicina é muito boa. Não estou falando mal de nenhum médico, eu estou combatendo aqui desinformação, eu estou colocando uma posição muito clara do meu posicionamento como médico, das minhas credenciais, que eu já falei aqui também, não cabe muito ficar falando sobre mim, mas é uma opinião. Opiniões podem mudar, mas posicionamentos meus são muito firmes e eu espero que isso proteja muitas pessoas não dos tratamentos, mas de resultados ruins. Informação protege e eu espero que esse tipo de informação ajude pessoas a terem melhores resultados nas suas próprias dores. Se você gostou desse vídeo, de novo, eu não vou pedir que você compartilhe ou que dê like, mas que você ajude a divulgar essa informação. Se você acha que você conhece alguém que está sofrendo com isso, fala com ela sobre esse problema, fala sobre essa visão diferente que você acabou de adquirir, tá? Eu acho que isso responde muito mais a uma causa de ajudar mais pessoas aí a combater desinformação do que simplesmente um like. É isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.